Tem músicas que parecem ter nascido prontas, como se sempre tivessem existido, como se não tivessem sido compostas, apenas descobertas. Yesterday é uma delas. E neste vídeo você vai entender comigo como essa música foi criada e como ela poderia nem ter existido, pois a ideia inicial dela nasceu de um jeito que muitas vezes as pessoas apenas ignoram e deixam passar. Às vezes, tudo o que separa o comum do extraordinário é um lapso. Aqui, cada detalhe importa. Bem-vindo ao Lapsus do Tempo, onde um instante muda tudo. Quando a gente fala dos Beatles, a imagem que vem à cabeça quase sempre é outra. Gritaria, multidão, juventude, guitarras, palco, histeria. É o impacto, é o barulho, é o mundo inteiro olhando para 4 garotos como se eles tivessem acelerado o próprio tempo. Mas Yesterday não nasceu assim. Ela não nasceu no meio da euforia, nem cercada de aplauso. Ela nasceu de um jeito muito mais estranho e muito mais silencioso. E foi justamente num instante pequeno, tão pequeno que poderia ter sido perdido, tão comum que ninguém imaginaria que ali estava começando uma das músicas mais famosas de todos os tempos. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão forte. Às vezes, a coisa que muda tudo não chega como explosão. Chega como sussurro, de manhã cedo, como uma ideia repentina. E quando você percebe, a história já virou. Antes da gente continuar, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Porque aqui no Lapsus do Tempo, a gente mergulha justamente nesses instantes quase invisíveis que acabam mudando tudo. Agora, continua comigo, porque a história de Yesterday é muito maior do que parece. No meio dos anos 60, os Beatles já eram mais do que uma banda, eles eram um fenômeno. O tipo de fenômeno que não domina só as paradas, domina o imaginário. Tudo neles parecia gigante. Cada música nova virava assunto, cada aparição virava evento, cada passo parecia empurrar a cultura para outro lugar. E é por isso que Yesterday importa tanto. Ela aparece no exato momento em que os Beatles já tinham o mundo nas mãos, mas começavam em silêncio a mudar por dentro. O público ainda via a banda da explosão pop, da energia coletiva, do impacto imediato, mas alguma coisa já estava se mexendo. A composição estava ficando mais madura, a sensibilidade estava se expandindo e, sem alarde, os Beatles estavam começando a descobrir que podiam ser maiores do que a própria imagem que o mundo tinha deles. A história da música começa de um jeito quase inacreditável. Paul McCartney contou anos depois que acordou com a melodia na cabeça. Simples assim. Saiu do sono com aquilo já pronto, ou quase pronto. Como se a música tivesse atravessado a noite e chegado até ele inteira demais para ser ignorada. Agora pensa nisso por um segundo. Uma das músicas mais conhecidas da história da música popular não nasceu de uma sessão dramática de composição. Não nasceu de um momento planejado. Ela apareceu entre o sono e a vigília, como um presente estranho, como um lapso. Paul levantou e foi direto ao piano para tentar não perder a melodia. E aqui tem um detalhe que deixa tudo ainda mais fascinante. A primeira reação dele não foi de orgulho, foi de suspeita. Ele não pensou, acabei de criar algo extraordinário. Ele pensou, isso já deve existir. É impressionante, mas faz sentido. Porque às vezes, quando alguma coisa é boa demais, imediata demais, perfeita demais, parece impossível acreditar que veio de você. Durante um tempo, Paul mostrou a melodia para outras pessoas tentando descobrir se ela já estava por aí, se era lembrança, se era algo ouvido em algum lugar e apenas reaparecendo na cabeça dele. Imagina isso. A música estava ali, linda, clara, forte, e mesmo assim ainda era frágil, porque ainda não tinha certeza, ainda não tinha identidade,
ainda não tinha nome definitivo, ainda não tinha o peso histórico que hoje parece inevitável. Esse talvez seja o ponto mais bonito da história de Yesterday. Durante um tempo, ela quase não existiu como a gente conhece. Era só uma melodia à deriva, carregada por alguém que não sabia se estava diante de uma criação ou de um engano da memória. E é aí que mora o lapso do tempo. Esse era o tipo de momento que podia escapar, podia ser deixado de lado e acabar virando só uma curiosidade, podia morrer antes de ganhar forma. Quantas grandes ideias não desaparecem assim? Quantas coisas que poderiam mudar uma vida inteira não somem porque chegam sem anúncio, sem certeza, sem moldura? Com Yesterday, aconteceu o contrário. Paul insistiu. No começo, a música nem tinha a letra definitiva. Vieram aqueles versos provisórios, quase cômicos. Ele cantava Scrambled Eggs durante a música, só para segurar a estrutura enquanto a canção ainda procurava sua forma real. A tradução disso nada mais é do que ovos mexidos. E isso mostra que até o que vira a eternidade pode começar de forma imperfeita, improvisada, até engraçada. Muitas vezes achamos que tudo tem que começar de um jeito muito bom e perfeito, mas essa história nos faz aprender que nem sempre é assim. Só que em algum momento, a brincadeira acaba e a música se revela. Quando a letra de Yesterday toma forma, tudo muda. Porque a canção deixa de ser apenas uma melodia bonita e passa a carregar um sentimento muito específico: perda, saudade, distância. A sensação de olhar para trás e perceber que o ontem parece mais leve do que o agora. E isso era muito diferente do que o público estava acostumado a ouvir dos Beatles. Os Beatles eram vistos como juventude, carisma, romantismo pop, energia. Yesterday vinha de outro lugar. Não era euforia, era melancolia e delicadeza. Era um tipo de tristeza simples e profunda, que não precisava gritar para acertar em cheio. E essa mudança de tom tinha um peso enorme. Não era só uma música diferente. Era uma fresta aberta para uma nova fase. Era o momento em que os Beatles mostravam que podiam tocar outro tipo de emoção. Eles imaginavam que talvez seria bom sair um pouco do impacto coletivo e entrar num espaço mais íntimo, mais maduro, mais silencioso. E ainda assim, atingir o mundo inteiro. E aqui eu quero saber de você. O que mais te prende em Yesterday? A melodia? A tristeza? A simplicidade? Ou essa sensação de que ela parece ter vindo de um lugar que nem dá para explicar direito? Me conta nos comentários. Tem outro detalhe decisivo nessa história: a forma como Yesterday foi gravada. A música foi registrada basicamente por Paul, acompanhado de um quarteto de cordas. Hoje isso parece natural, elegante até. Mas naquele momento, isso tinha um peso simbólico enorme. Porque aquilo já não era a imagem clássica dos Beatles funcionando como bloco, como um impacto coletivo, como quatro figuras inseparáveis entregando mais um hino pop. Era outra coisa. Era mais solitário, mais refinado, mais íntimo. E quando isso acontece dentro da maior banda do planeta, não é só o som que muda. A percepção muda também. Yesterday faz o mundo olhar para Paul de um jeito novo, mais individual, autoral e também mais exposto. E sem querer transformar a música em prenúncio óbvio de tudo, é impossível não perceber que ali já existia um sinal. Os Beatles continuavam sendo uma unidade gigantesca, mas os talentos individuais dentro da banda começavam a aparecer com mais nitidez. É por isso que Yesterday parece tão importante quando a gente olha para trás. Ela não marcou a história só porque ficou famosa. Ela marcou a história porque revelou uma possibilidade nova. Mostrou que os Beatles podiam ser delicados sem perder força. Podiam ser contidos sem perder impacto. Podiam ser sofisticados sem deixar de ser populares. E isso muda
tudo. Porque quando a maior banda do mundo prova que a música pop pode carregar mais fragilidade, mais introspecção, mais silêncio, o ambiente inteiro muda junto. Outros artistas observam, o público aprende a ouvir diferente. A própria banda entende que pode ir mais longe do que imaginava. Às vezes, uma canção não muda apenas uma discografia, ela muda a coragem de um artista. E acho que Yesterday fez exatamente isso. Ela mostrou que os Beatles não precisavam repetir para sempre a mesma fórmula que já os tinha transformado em fenômeno. Mostrou que existia espaço para outra sensibilidade, para outra temperatura emocional, para outro tipo de beleza. E talvez por isso a música tenha atravessado tantas décadas sem envelhecer de verdade. O sentimento dela nunca envelhece. Jovens hoje em dia que descobrem essa canção acabam gostando também. Ela é atemporal. E essa música toca num ponto onde todo mundo em algum momento já sentiu a impressão de que alguma coisa ficou para trás e não volta mais. A sensação de que o passado, visto de longe, parece mais simples, mais leve e talvez até mais fácil de lidar do que quando as coisas estavam acontecendo de fato. Yesterday pega esse sentimento e transforma em poucos minutos de uma clareza absurda. Ela não complica e também não exagera. E se você parar para pensar, é quase absurdo. Uma melodia que surgiu num sonho, um compositor que desconfiou dela, uma letra que começou como brincadeira, um arranjo delicado, diferente de tudo que o público esperava, e no fim, uma das canções mais reconhecidas da história da música. Se você curte esse tipo de história em que um detalhe muda tudo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que ama Beatles, porque o Lapsus do Tempo existe exatamente para revisitar esses segundos quase invisíveis que acabam reescrevendo eras inteiras. No fim das contas, Yesterday não foi só mais uma música dos Beatles. Ela foi um deslocamento. Um momento em que a banda, ainda no auge da própria imagem, começou a mostrar que havia algo além daquela imagem. Algo mais profundo, vulnerável e até mais maduro, mais humano. E isso talvez seja o mais fascinante. Yesterday não chega destruindo o que os Beatles eram. Ela chega inclinando a história. Só um pouco, o suficiente para mudar a direção inteira do que viria depois. É por isso que ela se encaixa tão bem na ideia de lapso do tempo. Porque não foi uma ruptura escancarada, foi uma virada silenciosa. Não foi uma explosão, foi um deslocamento. Não foi o fim de uma fase com alarde, foi o começo de outra quase sem ninguém perceber. E às vezes é exatamente assim que a história muda. Não no grito, não no espetáculo, mas naquele segundo estranho em que alguma coisa nova entra no mundo e ainda ninguém entendeu o tamanho dela. Yesterday foi isso. Uma música, sim, mas também o instante em que os Beatles começaram, em silêncio, a se tornar outra coisa. Gostou do conteúdo? Então deixe seu like, é muito importante para o canal. E se inscreva para ficar por dentro de mais assuntos como este. E compartilhe com aquela pessoa que também gosta de vídeos assim. Lapsus do Tempo, onde um instante muda tudo. Porque o mundo não mudou só por grandes planos, mas por pequenos momentos que ninguém viu chegando. Aqui, cada segundo conta,